Agora estamos ao vivo. Só ver com o pessoal aqui se todo mundo está escutando bem. Pessoal, estão escutando bem? Só para vocês saberem, tem um delay mais ou menos de uns 30 segundos de nós pro ao vivo do YouTube. Então, às vezes a gente vai falar e demora uns 30 segundos para alguém vir com uma pergunta. Ou, no caso agora que eu perguntei que está tudo ok. Aqui pra mim a telinha do YouTube deu uma travadinha. Deixa eu só voltar aqui que a gente já inicia oficialmente. Beleza, voltou aqui pra mim. Pessoal que estiver vendo, se tiver algum problema aí de áudio, vídeo, alguma coisa, dá um toque que eu tento arrumar aqui, beleza? Então vamos começar já. Pessoal, muitos aí já devem me conhecer, eu sou o Lucas Bert, o organizador do SOC Brasil. E para essa live trouxe duas amigas, a Luciana e a Carla, ambas de RH. E a ideia é o seguinte, a gente mostrar quais são as dores que elas têm, as dificuldades que elas têm em recrutar gente no nosso segmento de segurança e conseguir uns currículos novos aí também, porque a gente tem vaga toda hora. Então é sempre bom um currículo. Sim, sempre bom. Então elas vão dar uma visão de como que é a visão do RH quando vai contratar, né? Porque normalmente a gente tem de mandando o currículo. E aí agora elas vão mostrar como é recebendo o currículo. Beleza? Então essa é a ideia da live aí. E tendo pergunta, podem ir mandando ali, que assim que der uma brecha aqui, a gente pergunta para elas, beleza? Então, vamos por ordem alfabética. Por favor, Carla, se apresente. Vamos lá. Bom, pessoal, meu nome é Carla Pereira Santos Ramos, eu sou formada em administração de empresas, fiz uma MBA voltada para gestão de pessoas e comportamento humano, atuo há 15 anos na área de recrutamento e seleção de tecnologia e trabalho na liderança e seleção da consultoria Conquest One. Quer falar, Lu? Que aí depois aí a gente já entra no tema? Pode ser, sim. Bom, meu nome é Luciana Rosmaninho, eu atuo na área de RH há 12 anos, né, com bastante foco também em treinamento e desenvolvimento e nos últimos anos seleção, principalmente na área de segurança da informação, tecnologia, né. Sou formada em recursos humanos, aí tenho pós-graduação em gestão do conhecimento e inovação e também atuo como psicóloga clínica, né. E estamos aí nesse desafio de encontrar profissionais, né, para a área de segurança da informação na Logical IT, que é a consultoria de segurança da informação onde eu trabalho. Bacana. Então vamos lá. Agora vamos ver os lados de vocês. Bom. Normalmente quando às vezes eu mando para a Luciana, porque a Luciana, para quem não sabe, a gente trabalha junto, né? E Sim. vaga tudo, a gente tem os pré-requisitos, então eu tenho o que eu espero de um candidato, né? E eu tenho a vivência também de ter mandado, o currículo eu já mandei diversas vezes também. Mas
como é o lado de vocês nessa questão de, tipo, vocês pegam os pré-recs dessas vagas e garimpam o mercado, acho que principalmente LinkedIn, né? Como que é o processo aí de vocês? Bom, falando do processo de seleção, a partir do momento que entra uma oportunidade, eu vou falar por mim, eu trabalho na Conquest, então a gente trabalha com diversos clientes também. Então, a partir do momento que entra uma posição, a gente faz o levantamento de perfil junto com o gestor, né? E muitas vezes a gente tem todos os detalhes com relação ao escopo, projetos, atividades, e a partir daí a gente vai fazer o garimpo de mercado, né? A gente vai fazer aí a busca dos profissionais. O meio que a gente utiliza mais é o LinkedIn, então a gente tem outras fontes de recrutamento, mas a maior parte realmente de profissionais que a gente busca é no LinkedIn, e aí a gente começa a seleção. Quando a gente fala até de escolher um candidato, né, na hora do RH escolher um candidato, é importante, eu levo, assim, até os requisitos muito ao pé da letra, mas principalmente o comportamental. Então, muitas vezes, quando o cliente ele abre uma posição, ele coloca diversos conhecimentos que o profissional ele precisa ter em termos de tecnologia, ferramenta, até certificação. Então, é importante, a gente leva em consideração o perfil, né, de cada profissional técnico, mas o comportamental, ele conta muito. Então, muitas vezes a gente não vai encontrar o cara 100% redondo para disponibilizar para o cliente por conta das tecnologias que ele precisa. Mas se o profissional ele tiver 70%, 80%, isso já é fundamental para ele poder participar do processo seletivo. E é claro, as outras competências e habilidades, ele vai ter o conhecimento no dia a dia. O que é importante é que ele tenha iniciativa, proatividade. Eu vou dar até um exemplo. Eu estava com uma oportunidade de segurança da informação, o profissional ele tinha os conhecimentos, porém ficou faltando um conhecimento voltado mais para o Windows, um pouco mais para o servidor, que o cliente solicitou também aí na posição. E eu disponibilizei para esse candidato o escopo da oportunidade, e ele foi estudando, foi pesquisando as tecnologias que ele não tinha tanto conhecimento. E aí, a partir do momento que o cliente disponibilizou a agenda de entrevista, ele já foi olhar alguns treinamentos em cima do que ele não tinha o conhecimento. E esse profissional, ele foi aprovado. Por que ele foi aprovado? Porque a partir do momento que ele fez a entrevista no cliente, ele mencionou e deixou claro que, olha, eu não tenho esse conhecimento, mas eu acabei buscando esse conhecimento através de um treinamento. Então, isso chamou a atenção, brilhou os olhos do cliente, por conta da proatividade do profissional, da iniciativa, né? Então, isso é considerado num processo seletivo, né? Então, o conhecimento técnico, ele é fundamental, sim, mas principalmente o comportamental, que esse profissional, ele tenha esse perfil de correr atrás, né, ter o olhar de dono, ele está antenado também com as tecnologias de mercado, até para ele poder propor melhorias e soluções dentro do cliente. Então, foi um caso super bacana aí que a gente teve, e ele foi aprovado, e está no cliente até hoje super feliz. Então, o conhecimento técnico, ele é importante, mas o comportamental, ele é fundamental. Bom, o que eu posso complementar, né, em relação à segurança da informação, a gente também faz o alinhamento com o perfil, né, juntamente com o gestor, então, até como o Lucas comentou, passa quais são os pré-requisitos, né, e a gente faz a busca muito por palavra-chave, né, no LinkedIn, então, sempre é importante, né, o profissional manter as áreas que ele tem interesse em profissionais. Hoje a gente utiliza muito mais a busca do profissional do que recebimento do currículo. Assim, a gente recebe bastante currículo também, mas a gente também faz bastante busca, né, pelo LinkedIn. Então, tanto palavra-chave quanto conexões, né? Então, você se conecta com o profissional, e a partir da conexão daquela rede que aquele profissional tem, a gente também vai buscando outros ali naquela rede, né? E assim como você comentou, né, acho que é importante colocar que nós temos os pré-requisitos técnicos, mas nós não avaliamos tecnicamente, nós avaliamos se a pessoa já tem alguma experiência naquela atividade, se ela já tem vivência, né, naquelas atividades, se ela conhece aquelas soluções e tudo mais, mas a gente faz uma avaliação realmente da parte comportamental e principalmente
do fit cultural, né, que a gente diz hoje, que é imaginar aquele profissional trabalhando na empresa para a qual a gente está selecionando, né, porque cada empresa tem um jeito único de ser, tem uma forma de se relacionar, uma forma de trabalhar, então se é uma empresa mais colaborativa ou competitiva, né, se é uma empresa que valoriza bastante a questão do conhecimento, da especialização, então tudo isso, né, faz diferença na hora de fazer uma seleção, né, então a gente sempre olha para o candidato, imaginando também se ele vai se adaptar ao contexto da empresa que a gente está trabalhando, né, e é isso que a gente avalia nas entrevistas, né. Porque até... Se vai fazer sentido para ele, né, a oportunidade, né, porque, até desculpa, Lucas, porque tem profissionais, né, que a gente percebe que, quer dizer, tem clientes que têm um ambiente organizado, um ambiente estruturado, então, a gente faz alguns levantamentos aí na entrevista para saber se vai fazer sentido para o profissional, né, em termos de a localização, o conhecimento técnico, se a oportunidade em si acaba sendo um desafio para ele também, né, então a gente faz essa avaliação, mas é importante colocar que quem bate o martelo é o cliente, né, a gente acaba sendo uma ponte para chegar até o cliente, né, então quem bate o martelo é ele, então é importante, né, a gente deixar claro isso, que é o cliente que bate o martelo aí para a seleção. Uma coisa que até eu vejo isso, mas eu acho que até demorei para... Não sei se também se as coisas mudaram ou se... o LinkedIn eu vejo como uma boa rede, principalmente profissional, né? E eu acho que muitos acabam colocando ali. Alguns dão mais atenção, alguns não tanta. Vocês têm algumas coisas que vocês olham assim e falam, não, isso já descarta por ter no LinkedIn, ou algo que chame mais atenção por ter algumas dicas de o que fazer no LinkedIn e o que não fazer no LinkedIn? O importante é, a partir do momento que vai disponibilizar o currículo e também do LinkedIn, é importante mantê-lo atualizado, né? Uma coisa que a gente leva muito em consideração é, a partir do momento que o profissional, ele colocou que ele está na empresa XPTO, que ele detalhe o que ele está fazendo, as atividades, o projeto, a parte de tecnologia, porque dependendo do cliente que a gente está trabalhando, que eu estou trabalhando, o cliente, ele também leva em consideração, né, se ele trabalhou em alguma concorrente ou não, então é importante que o currículo, ele esteja atualizado com as atividades, projeto, data, e o LinkedIn também, porque até como a Luciana mencionou, numa busca, quando a gente for fazer uma busca em termos de tecnologia, em termos de um conhecimento técnico, essas informações virão, né, então isso acaba sendo levado em consideração e chama bastante atenção aí na hora de selecionar os profissionais. Sim, manter o LinkedIn atualizado é essencial, porque assim, pensa na gente como selecionador, né, como a gente está fazendo a parte de seleção, a gente tem muitas vagas, né, então a gente tem pouco tempo para poder olhar todas essas informações, né, então se o profissional está em busca de uma oportunidade, a melhor coisa que ele pode fazer é manter o LinkedIn dele atualizado, com o tipo de cliente que ele atende, quais as atividades, quais as soluções que ele trabalha, né, porque, por exemplo, como a Carla comentou, se a gente tem por exemplo, um cliente da área financeira, e você já trabalhou num cliente do mesmo segmento, isso para o nosso cliente é importante. Por quê? Porque ele sabe qual é a dinâmica de um cliente da área financeira. Então, se você já tem esse histórico e a oportunidade é para esse tipo de dinâmica, então já é um ponto positivo. Então, às vezes as pessoas esquecem de colocar, né, que tipo de cliente atendia, mas quando o candidato coloca lá, tem de tais e tais clientes, se a gente está buscando uma vaga mais ou menos naquela mesma dinâmica, aquilo já conta, né, como um ponto positivo no LinkedIn. Então, sempre manter o LinkedIn atualizado, né, com todas as atividades, todas as empresas que passou, as datas, cursos e certificações que tenham feito, também é importante. Principalmente a parte de certificações em segurança é muito importante, né, ter atualizado. Então, às vezes, você conversa com um candidato, ele fala, não coloquei no LinkedIn, mas assim, o LinkedIn hoje é a vitrine profissional, né, não tem outro meio, assim, apesar da gente pedir o currículo num segundo contato, mas num primeiro, que é na busca, a gente vai olhar primeiro o LinkedIn, né.
Exatamente. E quando o profissional tem esse conhecimento, Luciana, do negócio, nossa, brilha os olhos, né? Então, você falou do ramo financeiro, a gente trabalha muito com indústria farmacêutica também, entre outros clientes. Então, se o profissional trabalhou num concorrente e tem esse conhecimento do negócio, poxa, é legal porque a curva de aprendizado dele vai ser menor, né? Porque ele já vai ter realmente esse conhecimento do negócio. Então, é bem bacana. Sim. Então, por favor, mantenha o LinkedIn atualizado. Todas as informações. Só pro pessoal, só interrompendo vocês dois um pouquinho, o pessoal reclamou do vídeo e, gente, a gente ia fazer via Skype, aí teve um probleminha técnico aqui, a gente mudou no Teams, né, rapidamente, então algumas configurações de quadro para jogar na streaming do YouTube não estão corretas, e aí eu teria que resetar toda. Então vamos deixar assim por enquanto. Peço desculpas aí pro pessoal. Mas é por isso que tá tendo esses delayzinhos na imagem aí. Mas como o som tá tranquilo, então vamos continuar. Depois vira podcast. Bacana. Bacana. Temos algumas perguntas aqui já. O Vinícius Pereira comentou como que estão as contratações agora na pandemia. Vocês tiveram que se adaptar à contratação? Continua meio que igual? Como é que tá nesse cenário aí? Olha, posso dizer que no nosso caso a gente está contratando bastante, né? E a gente fez toda uma adaptação, não sei você, né, Carla, mas a gente fez toda uma adaptação para fazer todo o processo seletivo digital, né? Tudo online. Então, assim, não foi assim tão difícil no primeiro momento, acho que porque pelo fato da empresa ser de tecnologia, né? Então, isso facilitou bastante, mas hoje a gente faz todo o processo seletivo, né? Então, todas as entrevistas são da forma como a gente está conversando aqui, por exemplo, né? Então, tem uma pré-entrevista por telefone, aí depois a gente faz a entrevista por vídeo, né? Então, passa todos os documentos, quando o candidato é aprovado, todos os documentos, assinatura de documento, envio de informações, tudo feito online, integração feita online, tudo, né? Para mim, assim, falando da minha experiência, achei bem bacana, porque é uma experiência, é um aprendizado, né? Algo que a gente fazia de uma determinada forma e que, de repente, teve que fazer tudo diferente e tá funcionando super bem, então... para mim foi uma boa experiência, está sendo uma boa experiência. Para mim também, gente. Até a disponibilidade dos profissionais, eu estou sentindo até uma disponibilidade maior, até para poder marcar uma entrevista, né? Então, às vezes demorava 1 ou 2 dias. Muitas vezes eu consigo até falar com os profissionais no mesmo dia, fazer o contato telefônico e marcar um bate-papo também, até para falar um pouquinho mais do projeto, do cliente. Tudo está sendo digital em termos de entrevista no cliente, contratação, e uma coisa que me surpreendeu até nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que nós temos alguns clientes que são mais tradicionais, né, e eles se adaptaram também. Então, foi bacana essa quebra de paradigma no sentido de fazer entrevistas remoto, porque tinha clientes que o profissional tinha que estar ali, fazer entrevista presencialmente, não. Então, mudou bastante, e a gente está com bastante demanda, assim, até o começo, né, a gente falando da pandemia, foi um começo que eu sentia, né, uma pequena baixa, e agora está voltando com tudo. O que eu sinto ainda, a gente está com bastante demanda, mas eu sinto ainda uma parte dos profissionais, até queria ouvir de você também, Luciana, que até nesse momento que a gente está vivendo, tem um pouquinho de insegurança, preocupação, até de buscar um novo desafio, né? Uhum. Fala, poxa vida, como que vai ser? Eu estou nessa empresa, eu sou, ou CLT, enfim, eu estou nessa empresa, como que vai ser para ir para uma outra? Então, eu estou sentindo que tem alguns profissionais, até que eu venho abordando, que estão com essa preocupação, essa insegurança que é normal, né? Então, a gente se coloca no lugar do outro. Mas você está sentindo isso também, Luciana? Também. Esse é um desafio que a gente tem, né, na hora de fazer um hunting, porque, por exemplo, quando a gente vai abordar um profissional que está trabalhando, né,
Então, ele tem uma grande preocupação em fazer uma troca de oportunidade de trabalho nesse momento. Então, por exemplo, perguntas que às vezes não eram comuns, começam a ser comuns, né? Mais comuns, assim, por exemplo, mas nesse momento de pandemia, como que a empresa está? Vocês, financeiramente, a empresa é uma empresa sólida? Vocês estão contratando bastante profissionais? Vocês fizeram muitos desligamentos nesse último período? Ou vocês têm uma estrutura e uma política para trabalho em home office já pronta para os profissionais? Ou eu vou ter que entrar para trabalhar e isso vai acontecer no meio do caminho? Então, eram perguntas que não faziam parte, né, assim, do nosso dia a dia, e que por conta da pandemia, sim, agora existem alguns profissionais que ficam um pouco mais receosos, né, de fazer uma troca. É uma entrevista bidirecional, né? Sim, o que eu acho positivo sempre né? Eu acho que quando a gente também procura um profissional, uma coisa que surpreende é quando ele também se interessa pela empresa, ele também demonstra interesse sobre a oportunidade, né? Quando a gente pergunta, olha, você tem alguma pergunta para fazer sobre a empresa ou sobre a oportunidade, né? Sobre como as atividades e tudo, e aí você vê que o candidato demonstra realmente uma curiosidade, um interesse, né, em saber sobre a empresa, sobre o trabalho, com quem ele vai trabalhar, quantas pessoas, como que a empresa está posicionada. Então, isso chama atenção numa entrevista. Por exemplo, você vê, nossa, a pessoa, né, ela tá realmente com vontade, ela quer mesmo essa oportunidade. Mas, por exemplo, no caso da pandemia, se fortaleceu essa entrevista bidirecional, né? Então, eles têm essas preocupações mesmo. Sim, e perguntam, nossa, mas a empresa ela está contratando na pandemia? Teve profissionais que entraram nessa pandemia, iniciaram, como foi, né? Sim. E tem muitos que vão nessa linha, e é legal que, assim, os clientes se adaptaram muito bem, né? Então, eu estou realmente bem surpresa e fico bastante feliz que teve essa adaptação aí por parte dos clientes, mesmo os mais tradicionais, né? Até para poder ter resultado aí nos projetos. E vocês têm vocês acham que tem alguma coisa que dificulta ou facilita por ser remoto? Olha, o que eu estou sentindo, até pelos profissionais que a gente tem nos clientes, assim, até por conta da pandemia, acaba trabalhando mais, né? As pessoas acabam se cobrando mais. E uns feedbacks que eu estou tendo de alguns clientes é que às vezes demorava para marcar uma reunião e agora está sendo muito mais rápido, né? Então, a cobrança nessa linha está sendo maior, mas o resultado ele está acontecendo também. Então, as entregas, né, com relação aos projetos, eu estou sentindo realmente aí isso como um ponto positivo, mas a gente tem que até se preocupar, porque senão você fica até mais tarde trabalhando, e a gente percebe que alguns profissionais também, até por conta de entregas, por conta de SLAs, enfim. Então, esse lado eu vejo aí como bastante positivo, né? E assim, eu vejo que ficou mais o relacionamento com os clientes, porque muitos estão remoto, então o contato com a família, né, você está ali numa reunião, então ali aquele gestor, ele tem a filha, o filho, que acaba aparecendo, né, e fica meio receoso, e a gente fala, não, fica tranquilo, e não é só com clientes, mas também com os profissionais, né, então, olha, minha filha está me chamando, não, fica tranquilo, não tem problema, a gente entende, tá todo mundo remoto. Então, eu achei que teve, assim, o relacionamento ele ficou muito mais próximo, né? E aí entrou já um pouquinho mais na vida do outro, na vida da família, enfim. Foi esse sentimento que eu tive. Compartilho dessa parte aí, né, das nossas calls, sempre aparece. Olha, só um minuto que eu tenho que ajudar minha filha aqui, olha, só um minuto que, né, isso realmente, né, a gente acaba conhecendo um pouco mais sobre, né, as pessoas com quem a gente trabalha numa situação assim, né, e é legal que as empresas que têm essa visão mais humana compreendem tudo isso, né, e isso acaba sendo até divertido, como você trouxe aqui, né, então acho que isso... gelo, né? Sim, e isso é bacana, eu acho que aproxima, né, apesar da gente estar distante, né, fisicamente, mas isso aproxima.
E em relação aos processos seletivos, eu vejo que facilitou bastante, né? Que foi o que você comentou. Às vezes, para você marcar uma entrevista por localidade, então era difícil achar uma agenda, a pessoa tinha que se deslocar. Quando você vai, por exemplo, conversar com um profissional que está trabalhando, né? É muito mais difícil presencial, porque ele tem um horário de trabalho dele, aí ele tem que se deslocar, então tudo isso dificultava. E a forma como a gente faz agora, a pessoa está na casa dela, ela consegue fazer a conexão de qualquer local e ela pode conversar de qualquer local para fazer uma entrevista, pode usar o horário de almoço dela para fazer uma entrevista, por exemplo, e a gente ganha em agilidade, né? Eu acho que fica mais ágil. Agora, eu sou aquela que prefere que tenha uma chamada de vídeo, sim, porque o candidato precisa olhar para o candidato, sim, não sei você, cara, mas eu sou assim. Sim. Eu acho que tem que colocar, né, olha, a gente vai fazer entrevista, vamos ligar a câmera sim, porque as pessoas têm que se ver, né, as pessoas têm que conversar, tem que ter esse contato, então mesmo que seja no digital, mas tem que ter o tete-a-tete. É importantíssimo, gente, assim, a gente está, né, nessa linha online, digital, mas é importante esse contato. Eu faço a mesma coisa, Luciana, às vezes o profissional, olha, eu não estou conseguindo habilitar minha câmera, vamos fazer por atos, vamos ver uma outra forma, porque é importante, aproxima também isso, né, e para você conhecer um pouquinho mais a pessoa te vê, então, eu também sou na linha de câmera, eu quero realmente que ligue a câmera para a gente poder ter aí um melhor alinhamento. Acho que até para sentir o candidato, né? Se ele tá confiante ou não, dá para ver. Então, bacana. Nós tivemos uma pergunta também aqui do Luiz Otávio Zanelato. Não ter certificações elimina 100%? Não. 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 Eu sabia Não a resposta. elimina. Olha, até a minha opinião, né? Não elimina. A certificação, ela é bacana, é um diferencial, sim, mas não elimina. A gente tem que ver o contexto como um todo, né? O conhecimento técnico desse profissional. Hoje ele não tem certificações, mas ele tem cursos, né? Ele tem aí até uma outra capacitação. Ele tem habilidade naquelas tecnologias que o cliente mencionou, que ele está buscando. Mas, assim, quando o cliente ele recebe um currículo com certificação, brilha os olhos, né? Mas isso acaba não sendo impeditivo para que ele não continue no processo seletivo. Eu acredito que é um diferencial e também tudo vai ser levado em consideração devido à experiência dele, projetos, atividades, enfim. Compartilho da mesma opinião, né? É importante, porque traz a questão do diferencial, né? Então, mostra que o profissional se empenhou em estudar, em realmente se especializar, em conhecer a fundo para ter uma certificação, ou seja, então, isso mostra, assim, a questão da atitude também, né, do fato do profissional se dedicar a isso, mas a gente sabe, por exemplo, em segurança da informação, que a gente tem uma demanda já urgente dentro das empresas e a gente não tem profissionais qualificados na mesma proporção, né? Então, sim, é possível que a gente faça a contratação de profissionais que ainda não tenham uma certificação, mas se ele está adequado em relação à experiência, ou se ele não tem experiência, é uma oportunidade mais para um iniciante, mas ele está adequado em relação ao que a gente espera dele, em relação a valores, a parte comportamental, o candidato mesmo em si, a empresa também investe na capacitação desse profissional, né? Hoje, o que as empresas estão fazendo, devido a essa diferença entre demanda, né, ou seja, os problemas que nós temos hoje dentro das empresas em relação à segurança da informação, já estão acontecendo, né? E nós temos uma grande quantidade de profissionais que estão buscando formação nessa área, buscando certificações, especializações nessa área. Então, uma das soluções que a gente encontrou, né, enquanto empresa, é preparar o profissional também, né? É poder dar para o profissional a oportunidade dele se desenvolver, né, dentro da empresa. Então, por exemplo, para oportunidades como essa, uma certificação não tiraria o profissional do processo seletivo, né? Seria até, a gente incentivaria, enquanto empresa, esse profissional a buscar a certificação, né? Auxiliaríamos o profissional nesse sentido. Através de subsídio, né? Aí, para esse profissional, a partir do momento que ele entrar, ele tem um tempo de empresa,
No meu caso, a gente tem até subsídio para certificação depois de um tempo, né? Então, a empresa, ela tem esse olhar, realmente, como a Luciana mencionou, de investir no profissional, né? Sim, é uma solução boa para todo mundo, é boa para a empresa, é boa para o profissional, boa para o cliente, né? Então... Exatamente, para todos. Eu vou colocar agora uma coisa aí na pauta, que até que a gente estava conversando um pouco antes de começar a live, que era a questão do pleno, né? Que eu vejo bastante esse negócio de como o mercado carece de profissionais, que a demanda cresce muito mais do que a capacitação de gente, né, no segmento. E aí eu tenho algumas ideias sobre isso, mas não vem ao caso. Mas eu vejo muito o caso de gente que vem como júnior, aí fica ali 1, 2 anos, vira pleno e em 3, 4 meses já recebe uma proposta para virar sênior. Ou seja, o pleno acaba virando um hope ali muito rápido. E aí é por ou empresas que precisam cumprir ali uma vaga em pouco tempo, prazo é curto, enfim, ou algo muito específico. E aí como é que vocês veem esse profissional que fez esse hope e não consegue mostrar resultado às vezes, ou acaba sendo refém, porque se sair dali ele não é mais sênior. Ele é sênior às vezes naquele ponto. Como é que vocês veem essa questão ali? Eu joguei vocês agora na fogueira. Falei que eu não ia fazer isso. Eu acho que a senioridade, ela está atrelada ao tempo de experiência que esse profissional ele tem, em termos de projeto, dos projetos que ele atuou, se ele pegou projetos grandes, se ele trabalhou em projetos do início ao fim até a sua conclusão, né? Eu acho que tem que ser avaliado caso a caso, né? Não vou negar, já tive casos de profissionais até conversar comigo e falar, olha, eu sou sênior, mas eu falei, mas me fala dos seus projetos, me fala da sua atuação, do nível de complexidade dos projetos que você trabalhou, em termos de tecnologia, mas assim, depende muito, eu vejo assim, até através do tempo de experiência e da complexidade dos projetos, mas acontece, Lucas, profissionais que você fala, poxa vida, mas na minha concepção ele ainda é pleno, né? Então, aí fala, mas até ele falando depois até dos projetos, não, legal, então vamos lá, vamos marcar um bate-papo com o cliente, vamos ver realmente, assim, até o nível do teu conhecimento, como que vai ser na entrevista, mas acontece, mas eu sou da seguinte opinião, acho que tem que entender o tempo de experiência que esse profissional tem, os projetos que ele atuou, né, então, ele pegou projetos grandes, foram 3, 4, do início ao fim, como que ele se saiu, né, ele foi referência no projeto, ele foi o ponto focal, então tem uma série de situações que a gente tem que avaliar aí do profissional. Eu vou nessa mesma linha, principalmente na questão da interdependência, né? Então, assim, ao nível júnior, pleno e sênior. Então, se a pessoa passou por algumas empresas e rapidamente ela está lá no perfil dela que ela é um sênior, por exemplo, a gente precisa certificar se essa pessoa ela consegue tocar os projetos sozinha, por exemplo, como que é o nível de interdependência dela na hora de tomar decisões, né? Então, não é só simplesmente de repente, eu tenho muita experiência numa solução ou numa ferramenta, mas é no contexto, né, geral ali no dia a dia, na parte de relacionamento mesmo, né, então, dentro de um projeto, com que tipo de pessoa esse profissional está acostumado a atuar em relação a nível hierárquico, então, com quem essa pessoa conversa no dia a dia, a decisão que ela toma impacta quantas pessoas, qual é a complexidade da tomada de decisão que ela tem no dia a dia, e isso é que vai realmente configurar se essa pessoa tem uma senioridade ou não, né, então, às vezes, o fato da pessoa rapidamente sair de júnior para sênior, né, pode parecer algo vantajoso em relação à carreira, mas dependendo da oportunidade, foi até o que você trouxe, né, Lucas, pode prejudicar, porque numa questão de senioridade, vão colocar esse profissional dentro de uma atividade onde ele possa tomar uma decisão. E aí é isso que vai ser esperado dele, né? Então, acho que na entrevista mesmo que a gente consegue pegar esses detalhes, é por isso que a gente pergunta tanto sobre as atividades, às vezes a gente faz mais várias perguntas, a mesma pergunta de várias formas, mas é mais para identificar isso, sabe? No dia a dia, que tipo de projeto, né? Qual que era o nível de tomada de decisão dessa pessoa?
pessoa, para saber se ela realmente vai se encaixar num júnior, num pleno ou num sênior. E também a gente pensa nisso em relação ao profissional também, né? Porque não é só encaixar no que a empresa quer, mas também colocar o profissional dentro de uma oportunidade que ele realmente esteja buscando, né? Que também esteja aderente às expectativas dele. Faça sentido para ele. Exatamente. Eu tenho amigos que estão numa situação dessa e conheço algumas pessoas que às vezes tá num lugar e aí vira sênior, ou porque recebeu uma proposta daquele lugar, ou porque estava ali e acabou virando sênior. Só que assim, se sair dali, ele já não é mais sênior. E aí acaba às vezes ficando descontente com o lugar. E aí fala, pô, mas se eu tô ganhando, sei lá, 100 dinheiros aqui, e se eu for pro mercado eu vou acabar ganhando metade, ou 80%, e aí eu vou fazer esse downgrade, e aí acaba ficando refém de um lugar que ele não tá feliz, e em algum momento achou que era vantagem virar sênior e ganhar mais e tudo mais. E aí vocês acham que, tipo, é algo a ser avaliado quando vai assumir essa bronca de, tipo, pô, vaga é de sênior, eu vou assumir que eu sou um sênior? Ou tem algum jeito de, pra quem já aconteceu isso, algum jeito de sair ali, de procurar alguma outra forma de não ficar refém da situação? Olha, aí teria que conversar com essa pessoa para entender, né? Porque assim, qual que é o direcionamento dela de carreira, enquanto carreira mesmo. Porque uma decisão dessa envolve, às vezes, dar um passo para trás, né? E para trás que eu estou dizendo assim, entre aspas, né? Mas assim, às vezes dar um passo para trás em relação a uma remuneração ou um cargo, mas que você sabe que depois você vai trilhar um caminho lá que a longo prazo vai fazer sentido para você, vale mais a pena do que você ficar dentro de uma oportunidade que você está lá como sênior ou numa remuneração X, mas que não é o que você realmente busca enquanto profissional, não é algo que está te fazendo feliz profissionalmente, né? Então, conheço várias pessoas que fizeram caminhos assim e ficaram felizes com essa decisão. Agora, tudo tem perdas e ganhos, né? Então, precisa fazer essa avaliação de carreira mesmo. Pensar médio e longo prazo. Né? Sim. Exato. Porque pode ser que naquela determinada empresa ele esteja como sênior, e quando ele vai para uma outra empresa, ele vê que a dinâmica é totalmente diferente, os projetos, a atuação, a interdependência, tem uma série de coisas que ele vai falar, poxa, realmente eu não era sênior, né? E já aconteceu casos, né, da pessoa falar, nossa, eu tô aprendendo tanto, tá me agregando tanto, que eu pensava que era um sênior, e eu sou realmente assim, eu nesse momento, nesse contexto que eu tô inserido, eu me considero um pleno, até por conta da complexidade das demandas, projetos, e ele até perceber que ele deu o passo certo para ele poder agregar mais conhecimento, né? E realmente tocar. Só que, às vezes, tem profissionais que falam, não, eu sou sênior, né? Eu vou buscar uma oportunidade de sênior, né? E segue naquela linha. Então, é igual a Luciana falou, a gente precisa entender o que esse profissional está buscando, o contexto geral, né? Até para ver onde efetivamente ele vai se encaixar aí numa outra oportunidade. Bacana. Temos uma pergunta aqui do Valder Alves. Ele quase não sai. A questão de... Não, desculpa, é do Cláudio Scanferla. É sobre a questão de como se portar numa entrevista por vídeo, como se vestir, como vocês olham ali o comportamento pela entrevista de vídeo. Além de vocês terem falado que abre a câmera mesmo, então já fica preparado que vão pedir para você abrir a câmera. Gente, sim. E aí como vocês esperam que a pessoa, tipo, se porte e esteja vestida, tipo, mais social, mais normal? Só para saber se a pessoa tem que correr lá para se trocar e voltar. Olha, assim, eu acredito que uma camisa, uma polo, até uma camiseta, mas o que vai valer mesmo é como que vai ser a entrevista do profissional em termos do comportamento. Até é importante que ela esteja prestando atenção no que está sendo colocado para ela, que ela tenha uma interação
até com o recrutador, né, com a gente, que pergunte, que tire dúvidas, né, então, eu acho que ou uma camisa, ou uma polo, ou até uma camiseta, acho que vai depender mesmo, acho que do contexto, como que vai ser esse profissional com o entrevistador, né, acho que é importante esse contato, esse relacionamento, tirar dúvidas, perguntas. E com relação ao vestimento, eu acredito que pode ser aí alguma dessas linhas. Acho que vai depender mais do contato mesmo dele aí com o entrevistador. Se preparar para a entrevista, no sentido de se preparar para perguntas, ou ter as informações do seu currículo, das suas atividades, né? De forma bem tranquila, que você possa falar de forma natural sobre as suas experiências, vai valer muito mais numa entrevista do que em si a vestimenta, né, a roupa, assim. Principalmente, assim, na área de tecnologia, né, o tech uniform, né, que é camiseta e calça jeans e tênis, ou camiseta e bermuda e tênis, né, por exemplo, para nós não faz não faz nenhuma diferença, para falar a verdade, né, assim, não faz. A pessoa vai participar de uma entrevista, ela tiver de camiseta, tranquilo. É claro que a pessoa tem que ter uma preocupação, assim, em relação ao local, né, procurar um local que não tenha muitos ruídos, para não atrapalhar a comunicação, né, porque mesmo que a gente esteja ali fazendo uma videochamada, mas, assim, tem essa preocupação, né, de um local reservado para que tenha um silêncio ali, e a gente possa se comunicar, né, mas eu acho que mais isso, assim, não tem muito, em relação a vestimento, eu acho que não tem, assim, muitos detalhes que a gente possa falar, olha, não faça isso, né, eu acho que quanto mais natural, mais espontâneo for o candidato, melhor. Eu sei que é difícil, a gente fala para o candidato, né, não ficar nervoso, né, eu acho que a câmera também ajuda um pouco isso, a gente tem um bate-papo, a gente sempre faz um quebra-gelo com o candidato antes de começar a entrevista, porque a gente sabe que não é um momento fácil para quem está sendo entrevistado, né, então a gente faz esse quebra-gelo. E o ideal mesmo é isso, que ele demonstre interesse na vaga, que ele consiga passar as experiências dele de forma natural, né, na conversa, e isso vai valer muito mais numa seleção por vídeo do que a roupa em si. Bacana. Teve uma pergunta aqui que eu achei interessante também, do Guilherme da Silva. Qual é a visão de vocês para candidatos que estão muito tempo numa empresa ou que estão já há um tempo fazendo o pinga-pinga ali? Olha, eu não vou negar, mas eu me apego numa estabilidade, gente, né? Não estou falando que o profissional tem que ficar 15 anos numa mesma empresa, mas a estabilidade, ela mostra que esse profissional buscou o plano de carreira lá dentro, né? Quando a gente fala, mas ao mesmo tempo a gente tem uma linha de projetos, então, às vezes o profissional entrou, o projeto ele já tinha uma data para finalizar, era um projeto curto, era um projeto pontual. É importante sempre esse profissional, ele avaliar a perspectiva, buscar realmente aí, fazer um plano de carreira dentro de uma empresa, um plano de carreira, mas, por quê? Porque, às vezes, gente, quando a gente faz um processo seletivo, o cliente, do outro lado, ele também leva isso em consideração. E a partir do momento que o profissional ele tem uma estabilidade média, isso também passa uma credibilidade para a pessoa que vai contratá-lo, né? Então, é importante que ele tente criar uma estabilidade, um plano de carreira, mas a gente também está ciente que muitos profissionais trabalham por projeto. E aí, é claro, na entrevista, a gente vai avaliar, ele vai colocar o motivo, olha, era um projeto pontual, aconteceu isso e isso, e a gente vai avaliar para poder seguir aí no processo seletivo. Eu vejo da mesma forma em relação à estabilidade, e posso dizer que a maior parte dos clientes que eu atendo leva em consideração isso, tá? Então, assim, eu apresento lá um perfil. Se a pessoa ficou pouquíssimo tempo nas empresas, né, assim, teve uma troca muito, muito grande de empresas, assim, isso já é um ponto de atenção. É claro que a gente tem aquele profissional que trabalha por projeto, aí é uma outra situação, porque ele escolheu essa forma de trabalhar. Então, e existem empresas que também contratam dessa forma, então não tem nenhum problema, tranquilo.
Mas se você olha o currículo do profissional e ele não tem esse período de construção, porque eu acho que é isso que o cliente olha, ele fala, bom, existe um compromisso quando eu contrato um profissional, existem resultados que eu espero, né, então aquele profissional é contratado para dar conta de algumas demandas. E da mesma forma esse profissional vem para a empresa para se desenvolver a carreira dele. Então é um combinado entre as partes, né? Então, quando o profissional tem um período e fica ali na empresa, mesmo que ele fique bastante tempo na empresa, mas ele teve uma construção, então ele de repente iniciou como estagiário, passou a ser analista, e depois ele foi se desenvolvendo, e começou a trabalhar com uma coordenação. O que você percebe? Você percebe que esse profissional, ele tem uma questão de construção, ele tem comprometimento com as metas, com as entregas, porque senão ele não ficaria tanto tempo na empresa e teria essas oportunidades de crescimento. Então, eu também vejo a estabilidade como positiva. Não significa que todos os profissionais tenham que ser dessa forma, ainda mais em tecnologia que a gente vê que muda bastante, né? Mas é um ponto positivo. Quando a gente pega um perfil em que a pessoa tem pouquíssimo tempo nas empresas, isso sempre para os clientes, quando eu apresento o perfil, a primeira coisa que o cliente fala mas ficou pouco tempo nas empresas, o que aconteceu? Por que ele saiu? Por que ele saiu? Por que ele não quis ficar, Mas né? o que seria esse pouco tempo, muito tempo, médio tempo, só para ficar mais, para o pessoal entender? Por exemplo, eu vejo profissionais que têm um ano e já troca de empresa. Entende? Vamos pensar assim, um período de experiência, né? Até para a pessoa entender a dinâmica da empresa, o que aquela empresa faz, entender as atividades dela, saber se situar, já leva um período aí. Então, tipo, a cada ano trocar de empresa, de 6 em 6 meses trocar de empresa, em 6 meses, né? Assim, vamos pensar em entrega, em desenvolvimento, é um tempo que, para mim, seria pouco tempo, entendeu? Numa empresa. Então, a gente precisaria de um tempo um pouco maior para saber que aquele profissional construiu algo ali. Não sei Exatamente. você. Não, sim, eu estou contigo, Luciana. É importante que o profissional ele busque realmente essa estabilidade, que ele entre, igual a Luciana falou, estagiário, foi passar para analista, que cresça dentro da empresa. E, ao mesmo tempo, a pessoa que vai contratá-lo vai investir nele. A gente estava falando, né, de subsídio para certificação. Então, ele quer uma pessoa que também traga segurança, uma pessoa que entre para ficar. E não uma pessoa que... E ele olhando aquele currículo, que o profissional ficou 3 meses numa empresa, 3 meses em outra, 6, não vai passar confiança plena para o cliente, né? Então, a gente trabalha com N clientes, mas tem clientes na mesma linha que a Luciana falou, olha, eu quero uma estabilidade, que os profissionais tenham estabilidade, o profissional, ele entre para ficar. E se a gente direcionar um profissional que ficou 3 meses num projeto, 3 meses em outro, a gente sabe realmente que a gente não vai seguir com ele. É importante a gente entender o todo, igual eu falei, às vezes o profissional saiu porque teve um corte, teve alguma coisa dentro da empresa, é importante a gente entender, por isso que a gente acaba sendo essa ponte aí do cliente, mas a gente sempre busca profissionais que entrem para ficar e que passem essa credibilidade para o cliente que vai contratá-lo. É questão de, tipo, para o candidato ficar óbvio ali, porque ele coloca, entrei tal data e saí tal data. Mas tem muitas empresas que a gente vê que às vezes não é nem a empresa, é a equipe em X ali, que não é uma equipe muito fácil e acaba tendo um turnover, enquanto às vezes algumas pessoas não acabam saindo daquela equipe. E como que o candidato faz meio que para analisar e entender se naquela equipe, por exemplo, tem estabilidade ou não? Na realidade, quando o candidato ele entra, né, na empresa, ele vai entender isso com o tempo, como que é a rotatividade. Quando a gente entrevista, a gente também tem um conhecimento de mercado, né, até um pouco das empresas, e a gente acaba entrando um pouquinho mais a fundo, mas às vezes acontece do profissional ele entrar e a empresa ela ter uma rotatividade, ou também pode acontecer de o profissional ele não se adaptar ao modelo da empresa, e a gente precisa entender o porquê que ele não se adaptou.
até para ver se vai fazer sentido a oportunidade que a gente tem em questão. Então, tem vários fatores que pode levar que o profissional não fique dentro da organização, isso é fato. Então, a gente tem que avaliar caso a caso, né? É claro que não pode ser assim, né? 4, 5, 6 empresas acontecendo. Então, a gente vai avaliar realmente aí cada projeto que ele participou para poder entender se essa oportunidade em questão que tem aberto vai fazer sentido para ele, que não vai ser um lugar que ele vai entrar e ele vai se desmotivar, enfim, não vai ter tanto desafio. Então, é avaliado caso a caso. E existem profissionais que fazem esse tipo de pergunta, né? Por exemplo, às vezes a gente vai entrar em contato com o candidato e o candidato pergunta, essa vaga é uma nova posição ou é uma substituição? Vocês estão substituindo alguém? Essa substituição foi por qual motivo? A pessoa saiu da empresa por alguma outra proposta, porque ela estava insatisfeita, né? Então, existem profissionais que perguntam, né? E é o que eu falo da questão da entrevista bilateral mesmo, né? Saber, olha, mas vocês estão me procurando por quê? O time está aumentando ou porque vocês estão trocando os profissionais, né? Estão substituindo os profissionais? Então, esse tipo de pergunta também é comum, os candidatos fazem também. Né? E aí a gente pode explicar para ele, né, se é o caso de uma substituição ou se é o caso de um aumento de quadro, né, quando a gente fala, olha, a gente está aumentando a equipe, né, que as equipes estão crescendo, né, então por isso a gente está aumentando o número de colaboradores, então é o tipo de pergunta que o candidato também pode fazer, ele também tem esse direito de fazer, né. Deve, e aí né? Deve fazer, qual é o problema, né? A gente faz tantas perguntas para eles, não é? Eles também podem fazer as perguntas que eles querem para a gente. Acho que isso é o que faz a entrevista ter bastante transparência, ser clara nas informações, e isso auxilia bastante o processo seletivo, né? É importante que ele esteja seguro para participar do processo, que ele esteja tranquilo. Então, essas perguntas, tranquilo também fazer, porque a gente se põe no lugar do outro, né? Então, ele precisa estar ciente, estar tranquilo para ele poder vir para o nosso desafio. Então, algumas vezes eles acabam sim fazendo. Sim. Agora é sempre uma aposta, né? Eu falo que você entra numa empresa para trabalhar e é óbvio que, como a Carla comentou, existem N motivos que podem fazer com que um profissional fique ou saia. Às vezes pode ser uma questão do profissional, às vezes pode ser uma questão da própria empresa ou da equipe, enfim, uma questão de adaptação, e isso não desmerece o profissional de nenhuma forma. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer profissional, em qualquer segmento. Às vezes a pessoa entra numa empresa e acaba não se adaptando, né? E aí essa questão de dizer isso também na entrevista, quando a gente pergunta, né? O que aconteceu aqui? Você ficou pouco tempo, né? O que aconteceu? Quando o profissional fala, não me adaptei, a gente vai perguntar, qual que foi a dificuldade de adaptação? Por quê? Porque se a empresa que a gente está selecionando tiver a mesma dinâmica, isso não vai ser bom para o profissional, porque ele também vai ter dificuldade com a gente. Agora, se de repente ele fala, tive dificuldade, mas aí ele fala um cenário que é totalmente diferente do nosso, a gente fala, e como que você esperava que fosse esse ambiente, ou como você esperava que fosse a comunicação entre as equipes, qual que seriam as suas expectativas? E se nessa resposta ele traz uma expectativa que a gente vê que está de acordo com o nosso cliente, ótimo, então a gente pode prosseguir, né? Processo, isso mesmo. Bacana. Tem o David Ramos, colocou também uma pergunta aqui, que é como é tratada a questão de vagas para segurança da informação, onde as empresas colocam que precisam de conhecimento de virtualização, sistema operacional, banco de dados, e tem um texto gigante, né? Às vezes colocam lá, você fala, e segurança da informação, tipo, o que vocês precisam? Quando tem vaga assim, como é que vocês lidam ali? Isso aí a gente faz alinhamento com o cliente, né? O refinamento, porque isso acontece, gente, quando o cliente ele passa um perfil, um escopo, ele coloca diversos conhecimentos, que muitas vezes foge de segurança da informação. Então, muitas vezes ele quer um profissional de redes de segurança, de Windows, tudo junto, né? E é claro, às vezes a gente não vai encontrar esse profissional, a gente sabe que tem alguns profissionais que têm esse perfil híbrido, mas a gente precisa entender com ele o que é imprescindível para a vaga, o que pode ser conhecimento, o que pode ser desejável, para que a gente consiga selecionar os profissionais para o processo seletivo.
porque acontece mesmo, às vezes o cliente fala, eu quero um profissional com isso, 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 aí você fala, olha, mas o profissional, ele já está saindo um pouquinho do foco de segurança, você quer um profissional mais híbrido, que tenha outras competências, né? Então, assim, vamos ver, o que é imprescindível para o teu projeto? Quais são as tecnologias e ferramentas? Isso pode ser desejável? Isso ele pode aprender no dia a dia? Então, a gente acaba fazendo esse alinhamento aí forte com o cliente para poder dar sentido e dar o segmento aí para a posição. A gente acaba fazendo um alinhamento de prioridades, né? Fala, olha, se eu não conseguir 100% de todos esses requisitos, me fala quais são imprescindíveis, né? E quais podem ser negociáveis, né? Quais desses, de repente, se o candidato não tiver, a gente consegue desenvolver dentro de casa. Então, a gente faz essa... Porque, assim, né, pelas demandas, eu gostaria que tivesse todos os conhecimentos, todas as habilidades, porque segurança da informação são sempre casos críticos, né? Então, às vezes o escopo vem assim. Mas aí a gente acaba fazendo esse bate de prioridade, né? Então, assim, o que é negociável e o que não é nessa oportunidade. E aí a gente vai filtrar os candidatos a partir dessa informação, né? E aí, por exemplo, o profissional, ele não conhece, mas ele tem um curso disso, a gente pode envolver, então a gente também vai nessa linha, fala, olha, ele não trabalhou profissionalmente, mas ele fez um curso, até com esse conhecimento específico que você está pedindo, a gente pode envolver, e aí a gente leva em consideração o quê também? O comportamental, olha, ele tem iniciativa, ele tem a proatividade, ele corre atrás, então são coisas que acabam realmente montando, né, o processo para que ele fique completo. E nesse tipo de vaga, eu já vi amigos até de eu montar uma vaga e falar, cara, se candidato, falar, não, cara, o que você tá querendo é... Vocês acham bom a pessoa acabar se candidatando a esse tipo de vaga, mesmo olhando e falando, não, eu não contemplo todos, mas eu contemplo boa parte, ou não se candidata, ou se candidata com alguma observação? Como é que vocês acham que é melhor? Eu acho que, assim, se ele contempla boa parte, faz sentido se candidatar, porque, igual a gente conversou, muitas boa vezes... parte é o quê? 70%? 60%? Isso aí. 70%, 70% já a gente consegue seguir. 70% ele tem do conhecimento, os outros 30% a gente conversa com o cliente para tentar aprender no dia a dia, na prática, né? E aí a gente divide, compartilha com o cliente, porque é difícil também o profissional ter 100% do conhecimento, né? Então, 70% já é uma ótima porcentagem, a gente falando assim. Né, Luciana? Sim, compartilho da mesma. 70% pode se candidatar, porque assim, a gente também, é nosso interesse também, né, fechar a vaga. Então, a gente também não vai olhar lá para os candidatos e falar, nossa, não cumpre 100% e descartar isso, né? Não, a gente vai olhar e vai negociar isso, né? Vai levar para o nosso cliente para saber o que é negociável, o que não é, o que é prioridade, o que não é, para poder colocar dentro do processo seletivo, né? Então, a gente espera que sim, se o candidato olhou lá, tem 70%, que ele possa se candidatar sim. Até que se fosse para contratar 100%, não precisaria, tipo, era só colocar um robozinho, né? Pega o currículo... Aí era fácil, né? Aí vamos dizer que era fácil, né? Exatamente. Bacana. O Cláudio Scanfella colocou outra pergunta aqui. Quando a pessoa não está em segurança, mas é um entusiasta ali de segurança da informação, como que faria para entrar na área? Já começa fazendo alguns cursos? O que vocês olham assim para falar, beleza, ele era de contábil, sei lá, uma outra nada a ver e faz sentido eu chamar para dar uma chance em segurança da informação? Sim. Para mim, a palavrinha-chave é infraestrutura e rede. E aí é o que conhecer dessas áreas, né? Buscar esse tipo de conhecimento, né? Pelo menos, assim, é o que venho observando nas contratações que a gente faz, né? De pessoas que escolheram por essa área de segurança, né? Aí vão migrar de área, já tem uma experiência num determinado segmento e resolve ir para a segurança da informação. Então, sempre conhecimento de infraestrutura, redes, ajuda bastante, né? Então, procurar conhecimento nessa área. Porque eu falo que os meus clientes, eles olham isso. Eles vão bater o olho lá e falar, deixa eu ver se conhece. O que conhece de infraestrutura, se já tem alguma passagem nessa parte de redes. Então, isso faz bastante diferença.
Exatamente. E na linha de cursos, né, buscar cursos, certificações, né, até do que faz sentido para ele, até para poder seguir numa oportunidade de nível júnior. Mas é igual a Luciana falou, quando a gente menciona tecnologia, o profissional, ele precisa ter uma outra habilidade que os clientes, eles olham. Então, ele não tem a vivência com segurança, mas ele tem a vivência com redes, ou vivência com Windows, mas ele quer ir para a área de segurança. Isso vai brilhar aí os olhos muito mais, né? Mas é claro, um profissional que é de uma área contábil aí para uma área de segurança, e para ele, se fizer sentido uma oportunidade de júnior, tranquilo, acredito que ele consiga seguir sim numa posição dessa forma. Bacana. Tem mais uma aqui do Wander Alves. Na fase final do processo seletivo, tem 2 pessoas com o mesmo skill. Porém uma está desempregada e a outra está empregada. Qual é a preferência? Deu empate. Aí agora. Qual que é o critério do desempate? É que na realidade, os 2 profissionais, eles vão fazer parte do processo. Mas quem vai bater o martelo vai ser o cliente, né? Eu falo, ele que vai avaliar, ele vai avaliar o contexto como um todo. Então, tem clientes que já aconteceu de ter 2 profissionais e chamar a atenção dele quem estava disponível, porque ia ter uma disponibilidade muito mais rápida para início. Mas a gente tem que avaliar as competências técnicas de cada um, né? Então, se tiver 2 profissionais muito bons, e se o cliente tiver a urgência, a necessidade de ter uma pessoa o quanto antes, claro, a pessoa que está disponível, possivelmente vai ser o forte candidato aí nessa linha, mas vai depender do contexto geral, da necessidade do cliente, se ele consegue aguardar. Então, é um contexto total, assim, né? Sim, a pergunta é qual é o nível de urgência da contratação, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar, mas dão preferência para contratar uma pessoa que está trabalhando, né? Enfim, quem está trabalhando está empregado, então tem mais competitividade em relação à empregabilidade. Mas tudo depende. A resposta é depende. Porque se eu preciso de. O candidato é bom, 2 candidatos são bons, estão empatados, mas um deles não está trabalhando, a possibilidade dele iniciar com a gente vai ser muito mais rápida do que alguém que esteja trabalhando, que vai precisar negociar com a empresa, a data de saída, às vezes pode pedir para cumprir aviso prévio, então essa pessoa vai pedir umas 2 semanas, 1 mês aí, às vezes, né, para poder começar. E aí, se a gente não tem esse tempo, o profissional que está disponível vai ser... Ele vai ser o aprovado. Exatamente, ele vai ser o aprovado, né? Então, depende. A resposta é depende. Depende da necessidade do cliente. Exatamente. Aí vem uma dúvida minha. Muitas pessoas júnior até, que eu tenho um curso lá na Impacta, né? Então, às vezes, vem muita gente que está começando agora e tudo mais, me pedir, tipo, como entrar na área, ou como mudar de área, ou como mandar currículo, enfim. Uma das coisas que eu recomendo, e eu não sei nem se é certo ou não, é a questão de customizar o currículo. Então, às vezes, tô mandando para uma vaga de SOC. Eu já trabalhei em segurança, mas não tenho experiência em SOC. Eu costumo falar, cara, pega a experiência que você tem, que será usada dentro de um SOC, e customiza o currículo para não ficar tão vago, tão superficial. Isso vocês acham que faz sentido ou é malandragem minha? Olha, para mim eu diria que facilita, porque é um trabalho que o profissional vai fazer de aderência àquela vaga, né? Porque se tem um único currículo, você manda o mesmo currículo, com o mesmo texto, com as mesmas informações para diversas vagas, realmente o resultado não vai ser o mesmo, né? E isso facilita também a nossa vida enquanto recrutadora, porque se ele coloca lá dentro das experiências que ele tem, o que ele tem que estar adequado àquela vaga, para nós é muito mais fácil identificar se aquele profissional pode ou não ser considerado num processo, né? Do que a gente tentar ficar fazendo essa adivinhação, né? Tipo, será que isso aqui bate? Será que aquilo ali bate? Né? Então, assim, eu não sei você, Carla, mas para mim é uma boa estratégia para se recolocar, né?
Sim, faz total sentido, porque ele vai estar atrelando o currículo dele de acordo com as exigências da oportunidade. Então, isso vai ser de grande valia para a gente do recrutamento, né? Porque às vezes acontece o profissional direcionar e a gente entrar em contato e falar, mas você conhece isso, você conhece aquilo? E ele fazendo dessa forma, ele vai estar otimizando o tempo até da nossa triagem, tudo, para a gente poder seguir com ele no processo. Não, bacana. Então não era malandragem minha. Realmente faz sentido pra Não. você. Eu não chamo de malandragem, não. Eu chamo de estratégia de recolocação. Exato, mais fino. Recolocação. É mais fino, mas não é. É verdade. Você olha ali e fala, bom, essa vaga aqui eu sei fazer isso aqui bate, então eu vou colocar. Não ter um único currículo para várias oportunidades, mas um currículo para cada oportunidade, né? É isso que eu costumo falar pra eles. Eu falo, gente, não tem essa de pegar um currículo e sair disparando. Não, cada um tem a sua necessidade. Então, gaste o seu tempo customizando o currículo. Bacana. Tem um caso aqui de um dos participantes que eu sei um pouco da situação atual. Ele está em outro estado e, querendo ou não, acho que a maior parte de segurança da informação está em São Paulo, Rio, né? E não é nenhum desses dois estados que ele está. Vocês têm alguma ideia de como ele conseguiria se realocar? Ele está em outro estado? Só que aí, tipo, aquele negócio, né? Tá em outro estado, fica com 3, 4 empresas lá trabalhando com segurança da informação. Entendi. Pode falar. É mais dica mesmo. Eu diria que nesse momento que as empresas estão revendo o modelo de contratação, talvez isso não seja mais uma questão, né? De encontrar trabalho em segurança da informação em qualquer local, né? Eu acho que esse também foi uma facilidade aí que hoje a gente pode contratar profissionais em várias regiões, né? Pelo fato de trabalhar em home office, trabalhar remoto, né? Então, acho que essa é uma grande vantagem, né? De procurar agora por empresas que não tenham mais essa necessidade de que o profissional esteja trabalhando somente em São Paulo, né? Acho que agora a empresa ficou plural, né? Realmente, você pode trabalhar com pessoas de várias regiões, né? Então, acho que isso deveria ser algo para se estudar, né? Então, quais empresas, de repente, de segurança da informação já estão atuando dessa forma para poder se candidatar em qualquer oportunidade, né? Acho que essa seria uma primeira dica. Para trabalhar 100% remoto. E, inclusive, até tem clientes que estão trabalhando nessa linha e que até mencionam, olha, tem profissionais de outros estados que têm interesse, a ideia é atuar remotamente e a gente consegue envolver esses profissionais. Eu consegui envolver bastante profissionais do Mato Grosso para algumas oportunidades, né? E eles estão atuando aí remoto, né? Então tem essa possibilidade. E avaliar realmente as empresas que estão na linha aí de 100% remoto para atuar nesses projetos. Acho que é só um parênteses do que tem ainda na equipe, que recentemente a gente pensou nisso, que assim, a gente abre vagas às vezes, fala, gente, precisa de alguém realmente em São Paulo para esse tipo de vaga. E tem outras que a gente fala, não, pode ser em qualquer lugar do país. Então realmente pesquisar essas vagas que podem ser em qualquer lugar do país. Exatamente. Bacana. E aí, pessoal que tiver mais dúvidas aí, ou precisar de mais informação, agora é a hora ali. Mas vocês têm mais alguma coisa alguma dica, alguma dor aí que vocês têm? Falar pro pessoal, tipo, já agiliza aí, já facilita o nosso lado. Era a conversa que a gente estava tendo, né, um pouquinho antes de entrar aqui, né, falando sobre isso, né? Porque para nós também é um grande desafio, né, encontrar profissionais, né? Então é um trabalho não é fácil, né? Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, manter o LinkedIn atualizado, sobre se preparar para a entrevista, né? Muitas vezes acontece da gente, por exemplo, faz uma pré-entrevista com o candidato vai bem na pré-entrevista, a gente consegue identificar as necessidades da vaga para o perfil do profissional, e aí quando a gente marca a entrevista com o cliente, a gente percebe que o profissional não se preparou, por exemplo, para a entrevista, né? Então, não está na ponta da língua dele todas as atividades, não está na ponta da língua a jornada dele profissional,
e isso acaba dificultando, por exemplo, né? Ou quando não demonstra muito interesse, não faz muitas perguntas na entrevista, fica aquela coisa mais passiva, né? Não, tudo bem, para mim tá bom, não tem nenhuma pergunta, né? Então isso aí acaba prejudicando. Então, se preparar para a entrevista, eu acho que seria, para mim, a dica, assim, né? Porque quando a gente leva para o cliente, a gente quer que dê certo, gente. A gente torce pelos candidatos que a gente coloca no processo seletivo, porque a gente quer que aquilo aconteça, né? A gente quer fechar a vaga. A gente quer que seja bom para o candidato, bom para o cliente, bom para a empresa, bom para todo mundo. Então, às vezes a gente passa, eu, no meu caso, às vezes passo dicas, né? Falo, olha, o cliente com quem a gente vai conversar é bem objetivo, tá? Olha, isso é uma ótima dica que eu tô dando, né? Tô falando, ó, essa pessoa é objetiva, então, né, na entrevista, a pessoa perguntou, você responde, vai direto ao ponto, né? Porque é o perfil da pessoa. Chega lá na entrevista, a pessoa não faz nada disso. Então, assim, às vezes é um detalhe, mas se preparar para a entrevista faz muita diferença, porque você transmite confiança quando você se prepara para a entrevista, né? Então, na hora de responder as perguntas que o cliente faz, né? Então, isso faz muita diferença, assim. Eu como dica, daria assim, treine, né? Treine mesmo a entrevista. Às vezes as pessoas falam, é uma bobagem isso, ficar imaginando na frente do espelho, respondendo pergunta, imaginando as perguntas que a pessoa possa fazer, mas isso funciona, né? Então, essa é uma dica que eu daria. E, ao mesmo tempo, ele se preparar para a entrevista no sentido também de pesquisar a empresa, o que a empresa faz. Quando tiver com o escopo da demanda, ele não tem aquele conhecimento 100%, mas verifica as tecnologias que você não conhece, até para você ir preparado. Olha, porque é igual a gente falou, a gente não vai achar um profissional, muitas vezes, 100% dentro do perfil, mas ele falar, olha, isso eu não tenho conhecimento, mas eu fiz um treinamento, ou colocar, olha, isso eu não tenho conhecimento, isso para mim não é impeditivo, eu corro atrás. E aí envolve a parte de proatividade, iniciativa. Então, assim, pesquisar sobre a empresa, entender as atividades, entender o escopo do projeto, pesquisar as tecnologias, né? Igual a Luciana falou, a gente tem clientes que acabam sendo um pouco mais objetivos, então a gente gosta de dar essas dicas também. E isso faz toda a diferença, né? Então, até os feedbacks também, né? Alguns momentos de entrevista, eu falo no final, posso dar um feedback? Eu acho que, às vezes eles falam uma palavrinha e ali ele pode trocar essa palavra. Eu até tive uma situação de um profissional que eu entrevistei, que ele estava 8 anos numa empresa, e ele falou assim para mim, Carla, eu saí porque eu tive que abandonar o projeto porque a minha filhinha nasceu, né, pequenininha. Aí eu falei para ele, olha, não fala abandonar, fala que você teve que sair por conta até do nascimento da tua filha, porque às vezes uma palavrinha ou outra, às vezes o cliente fala, meu Deus, mas abandonar é forte, né, abandonou o projeto. Então, a gente dá algumas dicas porque a gente também quer e a gente acredita, né, nos profissionais e a gente quer que dê certo, né, a gente faz o processo seletivo com muito carinho, com muita dedicação, e a gente quer realmente esse profissional engajado dentro do nosso cliente, que tenha um crescimento aí profissional. Então, a gente também, né, de um lado, a gente quer fechar as posições e a gente quer que os profissionais, eles, que a posição faça sentido aí para cada profissional também. Bacana. Tem outro ponto que eu vejo bastante do pessoal, que é a questão de falar, pô, mas tem vagas que é mais network, que é por indicação e tudo mais. Existe, óbvio que o network influencia muito, até para se eu conheço alguém e eu preciso de alguém para minha equipe, é óbvio que eu vou passar o currículo para Luciana, tipo, pedir para ela avaliar. Mas esse é o ponto. No meu caso, eu sempre passo a Luciana, faz a avaliação do RH e tudo mais. Vocês também têm essa questão de receber e olhar e falar às vezes, tipo, não vai rolar, e mesmo assim acontecer de ter que contratar alguma coisa do tipo? Por ser indicação? Olha, quando vira e mexe também, nós recebemos indicações, mas eu já tive casos de ser indicação e o cliente contratar um outro profissional. E vinha uma indicação, eu vou falar, olha, eu acredito que não faça tanto sentido porque ele não tem esse conhecimento. Se for desejável, eu acredito que ele possa desenvolver isso internamente. Mas é importante a nossa avaliação, né? Então, já aconteceu o caso do profissional, o cliente vir com uma indicação, e aí a gente ter mais 2 profissionais selecionados, e esses profissionais, o profissional selecionado por nós, acabar sendo contratado e a indicação não.
né? Então, é importante sempre pôr o nosso ponto de vista, sempre, até porque quanto mais a gente trabalha aquele cliente, mais a gente conhece, né? Então, o negócio, a gente sabe se vai encaixar, se vai dar liga, mas é importante a gente pôr o ponto de vista, mas já aconteceu o caso de vir uma indicação e o cliente não contratar um outro profissional que a gente selecionou. Indicações, elas são sempre bem-vindas, né? Porque indicação também tem a ver com reputação, tem a ver com histórico histórico profissional. Então, isso pode pensar na nossa vida mesmo. Se alguém pergunta de alguém, você tem alguém para indicar para uma oportunidade? Seja aí um colega qualquer, em qualquer segmento aí. Você vai olhar para pessoas com quem você já trabalhou e que viu que realmente desenvolvia um bom trabalho, que era uma pessoa comprometida, enfim, e vai fazer uma indicação. A indicação é algo positivo, né? Porque ela vem de um histórico, mas ela não garante a contratação. Aí é que está a diferença. Ela não garante a contratação. Por quê? Porque mesmo com essa indicação, mesmo com a questão do histórico profissional, vai ser feita uma avaliação para saber se está aderente ao que, mesmo o processo, se está aderente ou não à posição, se a pessoa tem a experiência, os conhecimentos, as habilidades desejadas. Então, pode acontecer de ser contratado se houver mesmo esse fit, né? E pode acontecer de não ser contratado por simplesmente não estar aderente à vaga. Então, a indicação é bem-vinda, mas ela não garante a contratação. Basicamente, ajuda no processo para agilizar o processo de vocês, né? Mas Sim. A partir do momento que caiu na mão de vocês, segue o processo normal. Sim, o processo vai ser igual a todos, né? Independente da indicação. Olha, tá vendo, gente? Aí, ó, Falei, tá vendo? Vamos falar sobre o que é estar online, gente. Como que é lidar com a situação de quando você tá numa entrevista e de repente faz o quê? Cai. E eu não entendi o porquê ainda. Simplesmente apagou a tela. Falou, cansei. Falou. Eu tô aqui, de repente eu falo, ué? Mas Lucas? cadê? Lucas, Tá no final? Pedi pro pessoal aqui um minuto. Mensagem. Lucas, cadê você? Já voltemos aqui, já tudo certo. Daí simplesmente apagou minha tela aqui. Eu não sei se eu, sem querer, apertei o botão, qual que foi. Enfim. Na verdade, foi tudo combinado, entendeu? Pra gente falar como que é ter jogo de cintura em situações online que cai a conexão. Faz parte. Mundo online, às vezes internet não é boa, ou às vezes alguém dá uma dedada no xizinho. Por exemplo, coisas que não acontecem no presencial, mas podem acontecer no online, olha aí, ó. Dificilmente vai estar na sala com o candidato e sumiu. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer, a gente espera que não, né? É tranquilo, eu nem lembro onde estava aqui. A gente estava falando sobre a parte de indicações, né? Aí eu falei, falamos sobre indicação e Lucas sumiu. Lucas! Bacana, então. A ideia realmente era a questão de mostrar que o processo segue meio que normal, né? Só indicação facilita chegar em vocês, né? Mas a partir do momento que chegou, não muda muita coisa. Deixa eu ver se o pessoal tem mais dúvida ali. Fora que vão me zoar que eu sumi. Aí segue o jogo. Às vezes não me zoam aqui, mas depois eles vão ficar mexendo o saco. Beleza, gente. Quem tiver dúvida ali, vocês vão postando, eu faço a pergunta, tudo. Mas queria agradecer vocês duas. A ideia realmente era passar o lado de vocês aí na recrutação. Que existe as dores de vocês, né? Mas que normalmente o candidato não vê. Ajudar aí quem está se candidatando também a fazer um filtro. E ajudar vocês a terem mais currículo, né? Que a partir de agora o pessoal pode direcionar os currículos. Adicionem. Temos oportunidades, por favor. É isso aí. Busca lá no LinkedIn. Isso. Aí já mostra a proatividade que elas cobraram aqui, ó. Não é só adicionar, pô. Então, novamente, agradecer vocês aí. Se tiverem mais alguma última mensagem aí, fiquem à vontade. Também gostaria de agradecer e também agradecer a oportunidade de conhecer a Carla, né? Porque a gente acabou se conhecendo por conta desse convite, né? É legal essa troca com pessoas que vivem a mesma realidade, né? Então é bacana, foi bem bacana.
Queria agradecer muito o convite, foi muito bacana essa troca de experiência. Luciana, adorei conhecê-la, então a gente até percebeu, né, nossas dores são muito, assim, bem semelhantes, né? Sim, então é sim. legal porque a gente vai aí ter o nosso relacionamento network, né, a gente vai fazer as nossas trocas de figurinha, mas foi muito bom, assim, gente, foi bem bacana, e agradecer a todo mundo aí que participou também. Sim, agradeço a todo mundo que está acompanhando. Bacana. Colocaram uma última ali, uma saideira. Fora o LinkedIn, qual seria outro buscador de candidatos? Eu uso a PInfo. Isso que eu ia falar, a PInfo, É a verdade. PInfo, velha PInfo. A gente utiliza a PInfo e assim, a maior parte é mesmo o LinkedIn, mas tem a PInfo, tem a Cato, mas assim, o que a gente utiliza mais é a LinkedIn e a PInfo mesmo. É bacana. O pessoal já fica com um plano B aí, a PInfo. Então, novamente, para vocês, brigadão. Boa noite aí. Obrigado por terem aceitado esse convite. Sei que Gente, que não é agradece. muito o dia a dia de vocês participar de live, né? Mas foi uma experiência ótima, uma experiência nova, assim, foi bem enriquecedora essa É isso aí, troca. aprendendo, né? Aprendendo. Exatamente. Novas experiências. Eu fiz, acho que uma galera tinha vontade de fazer isso, entrevistar o RH. Você não tá com moral? Eu entrevistei 2 ainda.